Então fala galera! Bom, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. A gente vai dar uma olhada nesse processo seletivo. É uma prova de desenvolvedor.net C# Senior. E um amigo meu está participando desse processo seletivo e ele pediu para eu dar uma olhada na prova dele antes dele enviar para a empresa. Vamos dar uma olhada então? Vamos conferir? Vamos lá. Atividade 1. Sua missão será desenvolver uma API REST para cadastro de plano de contas usando .NET Core. Bom, aqui já vemos, né, que provavelmente teremos um CRUD, né, de plano de contas. Você deve montá-la pensando em uma arquitetura que siga os conceitos Solid, né, e do Clean Architecture. Beleza. A API deve suportar a inclusão de informações em anexo. Beleza. A gente vai dar uma olhada depois nesse anexo aqui. Mas a API deve permitir listagem, inclusão, exclusão e um serviço para sugerir o próximo código da conta. Bom, galera, aqui a gente já vê então que a gente vai ter um endpoint listagem, inclusão, exclusão e um outro endpoint para a gente sugerir o próximo código da conta que está sendo cadastrada. Ela deve permitir que as telas abaixo se tornem funcionais. Então, se atente para as informações e possíveis filtros que os serviços devem ter. Bom, aqui parece uma telinha mobile, né? Mas a gente não vai se preocupar com o front-end, né? A gente só vai ver aqui mesmo o back-end. Então aqui a gente tem uma listagem aqui, né? A imagem tá até um pouco embaçada, mas foi passada assim, tá, gente? É uma imagem aqui de listagem, tem receitas, taxa condominial, né? Fundo de reserva, multas. Aqui tem inserir contas aqui, né? Conta pai, código, nome, tipo, aceita lançamentos, né? Beleza. Então, vamos dar uma olhada no anexo que eu falei que a gente ia olhar? Que eles enviaram pra gente. O anexo que eles enviaram é esse aqui, olha. Vamos dar uma olhada aqui então, olha. A gente tem aqui, então parece um cadastro de contas, né? Vou tirar aqui minha carinha daqui. A gente tem um cadastro de contas aqui, né? A gente tem aqui, parece que tem aqui, a gente pode ver que aqui tem uma conta pai, né? Que é receitas, né? E ela tem esses filhos aqui, né? A conta pai aqui, receitas, parece que não aceita lançamentos, né? E as outras aceitam, olha. Vocês podem ver que aqui é um campo, então, né? Sim ou não, né? Um campo boolean, né? Que a gente vai ter que criar uma classe lá com campo boolean. Esse aqui é um tipo, né? Receita aqui, parece que esse tipo aqui é de receita, né? Pode ver que o próximo aqui é o tipo dele despesa, né? Beleza? E realmente, olha, a conta pai, ó, despesa não aceita lançamentos, olha. As contas pai não aceitam lançamentos e as outras contas aceitam, olha. As contas filhos, né? Beleza. Aqui tem uma subconta aqui, mas ela não aceita lançamento, olha. Beleza. Então aqui, a gente vai ter, né, esse cadastrinho de contas, né? E a gente já vê aqui os campos que a gente vai ter que meio que colocar na tabela, né? A gente vai ter um código, tá vendo? A gente vai ter um string aqui, nome da conta, né? A gente vai ter aqui o tipo, eu não sei como que ele fez, né? Se ele criou uma tabela para colocar esse tipo, mas talvez não há necessidade, porque a gente não foi pedido nenhum CRUD para receita nem nada, né? Talvez só um string basta também. Aceita lançamentos não, aqui é um boolean, né? Então, vamos dar uma olhada como que a gente consegue fazer esse Excel aqui funcionar na nossa API, né? Para a gente ver como que a gente consegue passar esse cadastro aqui para nossa API, desse plano de contas, né? Bom, aqui ainda tem essa terceiro slide aqui de regras, né? A conta que aceita lançamentos não pode ter filho, né? Que é aquilo que a gente viu no Excel ali. A conta que não aceita lançamentos pode ser pai de outras contas. Beleza. Os códigos não podem se repetir. As contas devem ser obrigatoriamente do mesmo tipo do seu pai. Então é isso aí, ó. As contas aqui, olha, que são pais não podem aceitar lançamentos. As contas dos filhos aqui, elas aceitam lançamentos, né? Mais o que aqui? As contas devem ser obrigatoriamente do mesmo tipo do seu pai, lógico, né? Por exemplo, aqui o pai aqui é receitas, então todo mundo é do tipo receita aqui, a mesma coisa aqui com despesa, mesma coisa aqui com despesas bancárias, né? Beleza? E deve permitir que o usuário inclua uma conta com código 129, a filha 12 e mesmo que a maior da filha seja 123. Beleza. Então aqui a gente tem as regras, né? Aqui a gente tem uma telinha aqui que eles vão parece que eles vão consumir nossa API nesse front-end aqui, né? A gente viu que a gente não tem um update, né? A gente só tem esses listagem, inclusão e exclusão, beleza? E aqui o slide da atividade, beleza.
Então vamos abrir aqui então o código. Beleza, galera, aqui está o código então da nossa API, né? Deixar a aba de testes aqui no canto. Vamos ver se ele fez testes, né? Porque não está pedindo para fazer testes ali, né? Mas uma aplicação boa é uma aplicação testada, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos minimizar aqui os projetos, né? Bom, tem o teste aqui, né? Tem os testes aqui, então um ponto para ele aí, ele desenvolveu os testes, né? Beleza. Os testes aqui, eles devem funcionar, olha. Vamos executar aqui. Os testes têm que funcionar, independente se eu subir a API ou não, né? Eles têm que funcionar, que o teste não pode... ele não deve ter feito teste de integração aqui, os testes de unidade, eles não precisam de banco de dados, né? Bom, os testes funcionaram, galera, olha. Beleza, então, né? Ele cumpriu os testes aqui, olha, todas as regras de negócio parece que estão aqui nos testes, olha lá, deve lançar erro se o código já existir, deve lançar erro se o pai aceita lançamentos, olha, deve lançar erro se o tipo for diferente do pai, olha. Beleza, então, parece que ele fez os testes certinho aqui, entendeu? Mas não vamos focar nos testes não, né? Vamos focar mais aqui na arquitetura, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, na API. Vamos dar uma olhada aqui na controle da API, né? Beleza. Bom, a controle aqui, pelo que a gente está vendo, ela não possui regra de negócio, né? Isso já é um ponto para ele também, tá? A controle não deve ter regra de negócio, né? O serviço está injetado aqui no construtor, né? A gente está trabalhando aqui com interface, né? Ou seja, a gente depende da abstração, não da implementação, né? Beleza, já é outro ponto para ele aqui também. Os métodos HTTP aqui estão bem definidos, olha, get aqui, né? Parece que faz um get da conta aqui, né? Aqui tem um get all, né? Aqui tem um post, né? Aqui tem um delete também, aqui tem um outro get aqui também, com aquele próximo número da conta, né? Beleza, isso aqui parece tá bem coeso aqui pelo que a gente está olhando, olha. Vamos dar uma olhada com mais calma agora, olha. Ele está retornando um 200 mesmo, né? Tá? Não foi passado também qual retorno a gente ia utilizar, né? Mas a gente está utilizando certinho aqui, retornando um action result, um not found que quando não achar, né? Vai retornar um 404 aqui, né? Aqui um 200. O método adicionar, ele está retornando aqui um 201, né? Que é o create, né? Ele está retornando aqui também o Opa! Aqui, gente, olha, aqui já tem um errinho. Por quê? Quando você adiciona um cara, ele podia ter retornado 200 mesmo, não ia cobrar isso dele não. Mas como ele adicionou um cara aqui, ele deveria, e ele está querendo retornar esse cara que ele adicionou, olha, ele está retornando o cara que ele passou via parâmetro, e depois ele está retornando o ID aqui, um ID aleatório que ele está criando aqui agora, entendeu? Então está criando um new guide aqui aleatório, não é, tem esse errinho aqui, o certo seria ele recuperar esse cara aqui que foi, se ele quiser retornar mesmo esse cara pro front-end, né, o cara que foi acabado de cadastrar, ele teria que fazer um cara aqui para retornar aqui, né? E retornaria aqui um retorno ponto .id, né? Do cara que cadastrou, né? Mas então, esse trechinho aqui que tá errado, tá? É só esse aqui que deveria acertar, tá? Aqui o delete tá certinho, né? Tá retornando aqui um no context, um 204. E aqui o próximo código aqui, ele tá retornando aqui um 200 mesmo, né? E retornando o resultado que obteve lá do Cephs, né? Mas então vamos ver agora o próximo projeto aqui, né? Que é o nosso application, né? Porque a controller, né? Implementa aqui o nosso Cephs, né? E ele está indo agora para o application, beleza? Ele fez desse jeito que está indo para o application, né? Beleza? Vamos entrar aqui no método aqui, dar um Ctrl F12 aqui. Vamos dar uma olhada aqui, então, no nosso application, olha. O application, olha, ele tem esses métodos aqui, olha. Add, delete, getAll, getById e o próximo código, né? Beleza? Aqui, ele está dependendo aqui da interface de repositório, né? Perfeito também, essencial para Clean Architecture, você tem que depender da abstração e não da implementação, e não está dependendo do repositório direto aqui. Vamos só ver onde que ele colocou essa interface aqui, ó, dá um F12 aqui, ele colocou no domínio, perfeito, entendeu? Vamos dar uma olhada no domínio, olha. O domínio aqui tem as entidades, né, que é o plano, né, beleza?
E ele colocou aqui as interfaces de repositório aqui, né? Perfeito, olha. Então a gente tem que colocar as interfaces de repositório, né, na Clean Architecture no domínio, entendeu? Aproveitando que a gente está aqui no domínio de uma vez, né? Vamos dar uma olhada aqui nas entidades, né? A interface aqui ele fez direitinho, né? Retornou aqui a enumerable, né? Colocou os métodos com task, né? Assíncrono, beleza. Vamos dar uma olhada na entidade aqui. O que a gente precisa dar uma olhada aqui então? Vamos lá. A gente viu aqui que a gente tem que cadastrar. Vamos lá, olha. Vou colocar até do lado aqui. A gente tem que cadastrar um plano de contas, né? Então ele colocou um guide aqui, provavelmente para ele inserir no banco, né? Um ID para o registro, né? O código da conta, né? Que a gente vai digitar, né? Tá vendo? O código aqui ele colocou string, né? Beleza? O código é string mesmo. O nome aqui, ele tá como string também, né? O tipo aqui, ele colocou como string, né? Bom, eu só mudaria esse tipo aqui para... Deixa eu chegar pro lado aqui. Para um enum, talvez, porque senão a pessoa vai conseguir colocar receita, maiúsculo, minúsculo aqui, receita com R maiúsculo, receita com R minúsculo, entendeu? Receita tudo maiúsculo, entendeu? A pessoa, então, vai ficar cheia de tipos diferentes. Já que poderia ter feito uma outra classe, tá, gente? Uma outra tabela. E aqui seria somente um int aqui e seria somente o ID do tipo, tá? Criaria uma outra tabela do tipo e cadastraria nessa tabela receita, despesa. Aqui é só isso. Só tem receita e despesa, né? Então, pode ser dessa maneira aqui, string mesmo, mas eu teria criado um enum aqui, tá? Para a pessoa não conseguir passar strings diferentes, né? Aqui ele colocou aceita lançamentos, colocou um tipo boolean, perfeito, tá? E aqui ele colocou o guide.py, né? Então, gente, a gente está diante aqui de um autorrelacionamento, ou seja, a tabela plano de contas aqui, account plan, ela se relaciona com ela mesma, entendeu? Por quê? Porque quando eu for criar o meu filho aqui, por exemplo, taxa condominial, e ele é filho de quem? Do Receitas, ele é filho da própria tabela, entendeu? A gente não está diante de um relacionamento comum aqui, que é, por exemplo, estados e ele tem as cidades como filho, né? Então, a gente está diante de um autorrelacionamento aqui. Isso aqui ele fez perfeitinho aqui. Eu só corrigiria mesmo esse tipo aqui, mas também nada demais não, tá? Vamos voltar aqui então. O domínio tá certinho aqui então, tá? As entidades e aqui as interfaces de repositório, tá? Vamos fechar aqui então o domínio, a gente já viu o domínio. Agora a gente está aqui no nosso Account Plan Service, né? Bom, o que eu reparei também, gente, que a gente vindo da controladora, a gente não validou, né, esse DTO aqui, ele não fez nenhuma validação no DTO, né? A gente poderia ter utilizado o Fluent Validations, né? A gente poderia também ter feito com if mesmo na mão, né? Para ver se o que veio lá do front-end, né? Que vai vir do Swagger, do front-end, né? O que veio lá do Swagger está certinho, né? A gente não está validando isso aqui, né? Faltou essa validaçãozinha aí, né? Pra gente fazer. Até porque, por exemplo, olha, quando a gente chega aqui no nosso Service, ó, ele está fazendo um ADD aqui e ele está transformando, olha, no objeto já de cara aqui, no objeto concreto mesmo, que é o Account Plan, que é o que a gente está no domínio. Ou seja, chegou DTO e a gente está usando aqui, está convertendo logo aqui para o nosso Account Plan. Ele está fazendo essa conversão na mão. A gente poderia ter utilizado aqui Automapper, tá? Que a gente faria isso aqui com uma linha, tá? Converteria isso aqui com uma linha, ao invés de fazer essa conversão aqui na mão, tá? Beleza. Vamos continuar olhando aqui o nosso Service. O que eu percebi aqui também, gente, na arquitetura limpa, a gente deve implementar as regras de negócio no nosso domain, entendeu? Tem que ficar no domain. Ah, mas ele ficaria aqui na entidade aqui? Não, gente. Ele ficaria no nosso domain service, entendeu? A gente criaria uma pastinha aqui, olha, criaria uma pastinha aqui. Vou até criar aqui, ó. A gente criaria uma pastinha aqui chamada services, tá? Ou tem gente que gosta de criar um outro projetinho chamado domain service e colocar o service nele, tá? Não tem problema não, tá? Ou seja, o application só faria a ponte entre a controller e o nosso domain service. E aqui, o que eu faria aqui? Por exemplo, olha, para eu fazer um cadastro aqui, eu utilizaria aqui o Automap, né? Converteria aqui para o nosso objeto Account Plan. E aqui, o que eu faria? Eu chamaria aqui o meu domain service, tá? Ó, vamos supor, chamaria aqui, ó, vou dar um comentário aqui, chamaria o meu account
domain service.add. E eu chamaria essas regras aqui, eu faria lá dentro, entendeu? Passaria aqui, olha, meu account planner, o meu domain service estaria aqui, ó. Eu chamaria aqui o meu service com injeção de dependência também. Eu criaria aqui um iAccount service, tá? Domain service. E aí, eu chamaria aqui no meu domain service, ou seja, não teria essas regras de negócio aqui, tá? Não teria essas regras de negócio aqui nenhuma. E esse ADD também ficaria lá dentro, tá? Ou seja, isso aqui era para estar no domain, né? Isso aqui, ó. O region, domain service. E aqui vamos dar um end region. Ó, isso tudo aqui, galera, era para estar no domain. Por quê? Eu não preciso ter, eu não posso ter regra de negócio aqui no meu application, entendeu? Funciona dessa maneira aqui também? Funciona, entendeu? Mas nesse caso aqui, eu teria colocado as minhas regras de negócio no domain, tá? É um padrão da Clean Architecture, tá? Mas vamos continuar dando uma olhada na avaliação aqui, tá? Então, ele colocou as regras de negócio aqui, né? Beleza. Tem aqui os métodos, ó, getAll, né? Que ele fez aqui implementando o repositório. O ADD também. Aqui no delete, chamando direto aqui, beleza. Aqui sugestão do próximo código, tá vendo? São várias regras de negócio aqui, tá vendo, gente? Conta pai não encontrada, essas coisas aqui eram para estar no domain service, tá? De resto aqui, é isso aí mesmo, né? Aqui são as regras de negócio lá, olha, conta pai não encontrada, aqui a conta que aceita lançamentos não pode ter filhos, né? As contas devem ser obrigatoriamente do mesmo tipo do seu pai, né? Beleza, aqui ele parece que tá tudo funcionando certinho. A única coisa que pecou aqui foi colocar as regras de negócio aqui, tá? Se tivesse colocado as regras de negócio, criado um domain service para isso, tiraria nota 10 aqui, tá? As exceções aqui também, nesse caso aqui, a gente poderia ter criado uma exceção mais genérica também, tá, gente? Poderia ter criado um domain exception, né? Mas isso não vem ao caso agora não. Mas tô querendo dizer só que a gente poderia ter criado aqui também. Porque eu poderia retornar aqui um domain exception e retornar lá um 422 pro meu servidor, né? Nesse caso aqui no exception, ele vai retornar logo uma exceção de cara, entendeu? Então a gente não tem esse controle, né? Ele vai retornar aqui 500, então, lá pro nosso servidor, né? Pro nosso front-end, né? Então aqui tá visto, né, o nosso application aqui, né? Nosso application tá visto, né? Agora, vamos dar uma olhada então na infraestrutura. A infraestrutura, ele utilizou aqui migrations, a gente está vendo aqui, olha, tem um initial create aqui. Ou seja, migrations aqui facilita muito a gente desenvolver esses projetinhos, né, em casa, né? Para a gente já ir alterando as tabelas e depois a gente gera aqui os scripts para a gente, vai atualizando o banco de dados, né? Beleza, utilizou migrations aqui. Utilizou aqui o DB Context aqui. Colocou aqui o Account Plans, né? Para a gente utilizar ele no DB7 aqui. E nesse Model Create aqui, ele colocou aqui o mapeamento aqui, né? Esse mapeamento aqui funciona aqui também, tá? Mas geralmente a gente coloca em outros arquivos, tá? A gente poderia ter colocado esse arquivo, criaria uma pastinha aqui na infraestrutura aqui, chamada Mappings, e a gente criaria uma classezinha chamada Account Plan Mapper. E aí a gente colocaria essa configuração lá. Por quê? Porque senão, quando tem uma tabela, beleza. O problema é daqui a pouco a gente ter 20 tabelas aqui, esse arquivo aqui vai ficar enorme. Então, beleza, gente. A infraestrutura aqui, ninguém pode depender dela, né, gente? Então a gente consegue ver aqui, ó, o nosso domain aqui, nas nossas referências aqui. Todo mundo é que depende dele, ele não depende de ninguém, né? Beleza. O application aqui também. Os projetos que ele depende aqui é só do domínio, né? Beleza. A nossa infraestrutura aqui, ela que depende aqui, ó, de application e domain, né? Beleza. E os nossos testes aqui, ele está dependendo de quem? De application e domain. Porque a gente não fez o domain separado aqui. Se tivesse feito o domain separado aqui no domain service, a gente, para testar nossos projetos, a gente só ia
depender do domain service, que a gente não está testando application, né? Os testes que ele está fazendo aqui, a gente pode até abrir aqui, ele está testando a unidade mesmo, ele está testando o account plane aqui, né? A gente não precisa testar o application, não, a gente pode só testar somente as unidades, né? Que a gente testaria aqui, as regras de negócio, né, estariam no domain service, né? Por isso que ele está tendo que testar o application aqui, para passar o DTO lá e lançar esses erros aqui. Olha, a conta que aceita lançamento, não pode ser isso. Então, depois que ele fizesse essa criação aqui, do service no domain aqui, então ele não vai precisar mais depender do application aqui nos testes, tá? Vamos sair aqui então. Então, galera, tá visto aqui, né, o projeto, né? De partes boas aqui, né? Eu comentei aqui, né? Ele fez os testes, né? A controladora aqui tá certinha, sem regra de negócio, né? A gente só tem que corrigir aquele retorno aqui que eu vi aqui do guide.newguide aqui, né? O application aqui, ele tá funcional, né? Só que, vou entrar aqui no application, só que ele tá fazendo regra de negócio aqui dentro, né? O certo seria ele criar aqui um domain service aqui, né? Beleza? Recapitulando, né? E ele também podia utilizar Automapper aqui, né? Para não fazer essa conversão aqui na mão, né? O retorno aqui também, se ele quiser, ele pode criar exceções personalizadas aqui, tá? Para não ficar sempre retornando um exception, né? E também aqui na infraestrutura, a gente mostrou aqui que a gente poderia criar separado esses mapeamentos aqui, né? Das nossas entidades aqui, né? Ficaria mais ou menos assim, gente, olha. Vou mostrar para vocês, olha. Aqui, por exemplo, olha. Aqui no meu application, olha, eu tenho só minhas interfaces aqui, né? E aqui na minha infraestrutura, se você ver um application, olha, eu não tenho regra de negócio aqui, olha. Meu application, aqui eu nem coloquei o Automapper aqui não, tá, gente? Mas poderia ter colocado aqui o Automapper, né? Eu tô recebendo um view mod aqui e tô chamando direto o meu produto service, tá? Tô chamando o meu produto service aqui. Então, deixa eu entrar aqui no produto service, olha. Aqui no produto service, aqui que vai ter as regras de negócio, tá vendo? Só coloquei uma regra de negócio aqui, por exemplo, né? Mas aqui teriam as regras de negócio. Aqui se chamaria o repositório, né? E devolveria para o meu application. Voltaria aqui para o meu application, né? Então o application só é para fazer essa conversão aqui mesmo, validar as entradas, né? E chamar o meu domain service, que no caso aqui é o produto service, tá? A gente pode dar uma olhada aqui na infraestrutura também, olha. Nos meus maps, olha. Eu tenho o meu produto map aqui, olha. Aqui eu coloco minha tabela produto, né? Aqui ela tem a chave primária tal, né? Aqui ela configura as colunas, aqui eu tenho outras colunas aqui configuradas, né? E no meu context, olha, eu só chamo aqui, olha. Apply configuration new produto map. E aqui eu vou colocando as outras entidades aqui embaixo, quando elas existirem, né? Então eu não preciso colocar aqui o meu mapeamento aqui. Eu posso ir colocando em outra classe, né? Aqui no caso dessa daqui, e depois só chamar aqui mesmo no meu contexto, beleza? Bom, galera, gostaram do conteúdo? Ative o sininho e se inscreva no canal. Valeu!